E bom dia a você que está chegando aqui no canal Quantum Dots. Seja bem-vindo. Um ótimo dia para você. Bom, vamos conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, para variar, bem maluco, né? Esses assuntos que passam aqui sempre pelo editorial Quantum Docs. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dimensões, mas não se assuste, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar disso em algum lugar e há pouco tempo atrás. Sabe por quê? Se você ligou o celular aí nos últimos tempos, com certeza você já cruzou com alguém aí na internet falando sobre a tal da Terra em 5D. Lá no grupo de WhatsApp, um vídeo no YouTube, um post no Instagram, todo mundo repetindo que o nosso planeta está mudando de dimensão, que a terceira dimensão ficou lá para trás e que a quinta dimensão chegou com tudo. Mas aí você para, olha em volta, olha o trânsito, olha as reclamações, olha as danças de farmácia, olha o Six Seven, sei lá, olha as contas para pagar, o vizinho reclamando de tudo, e você fica pensando, mas peraí, será que essa galera tá viajando na maionese ou tem alguma lógica no meio dessa história toda? Pensa bem, se você acha que isso só pode ser papo de maluco ou roteiro de filme de ficção científica da Marvel, calma lá que eu vou te explicar. Vem comigo que nesses próximos minutos aí a gente vai desatar esse nó de um jeito leve, inteligente, direto ao ponto e sem muita enrolação, para você entender de uma vez por todas o que está por trás dessa transição dimensional aí do planeta Terra. Bom dia, seja muito bem-vindo, eu sou André Wormsbecker, começando aqui mais um editorial Quantum Docs e hoje estamos falando sobre a transição 5D do planeta Terra. Para começo de conversa, para entender essa mudança para 5D, quinta dimensão, a gente precisa primeiro dar um passo para trás, né, e entender que diabo é uma dimensão, né? Quando os cientistas ou físicos matemáticos falam de dimensões, eles estão falando de direções no espaço ou de parâmetros para medir coisas. Já quando o pessoal da espiritualidade e da física quântica fala de dimensão, a conversa ganha uma camada a mais. Essa galera então está falando de estados de consciência, inclusive nós aqui no Quantum Docs falamos muito disso, sobre frequência, sobre vibração, sobre formas de perceber a realidade. Para não ficar abstrato demais, bora usar a imaginação aqui. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, se você gosta de entender mais sobre essas coisas de dimensões, assista aos vídeos do Carl Sagan. Carl Sagan tem uma explicação bem legal sobre o que são dimensões, desde a primeira dimensão até a quinta dimensão, ele dá uma explicação bem didática e bem legal sobre o assunto. Você encontra esses vídeos lá no YouTube, com certeza. Então imagina assim, imagina um mundo em 1D. Ou seja, primeira dimensão. Nesse lugar só existe uma linha reta, ou um ponto, vamos dizer assim. Um ser que vive na 1D só pode ir para frente ou para trás. Ele não sabe o que é altura, não sabe o que é largura, não tem a menor ideia do que é um quadrado. Para ele, o universo inteiro é apenas uma linha. Ok. Agora, imagina que a gente pega esse ser e apresenta para ele a segunda dimensão, a 2D. Ou seja, a 2D é como uma folha de papel, ou como uma tela do celular, a tela da sua TV. Lembra daqueles desenhos animados antigos? Lembra daquele joguinho Pac-Man? Ou lembra do Super Mario clássico que estava na tela da sua televisão? Aquilo é um mundo em 2D. Ou uma pintura num papel ou num quadro é um mundo em 2D. Ou seja, ali existe apenas comprimento e largura. O personagem anda para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo na tela. Mas ele não consegue sair da folha ou sair da tela. Ele não tem profundidade. Então, se você colocar a mão por cima da folha, ele nem percebe você, porque a visão dele é limitada aos limites daquela folha plana ou daquela tela plana. Se uma esfera tridimensional atravessasse pelaquela folha de papel, o bonequinho ali da 2D só veria um ponto surgir do nada, virar um círculo que cresce e depois encolhe e some. Ele diria, uau, que absurdo, isso é um milagre. Mas não é milagre, é só uma dimensão superior se movendo através do mundo dele, ou seja, frequências dimensionais se conectando, ou seja, dimensões, multidimensões, vamos dizer assim. A 2D passando pela 1D ou a 3D passando pela 2D e assim por diante. Bom, e agora a gente chega aqui na nossa casinha, na casinha da terceira dimensão, a 3D. Esse é o palco onde o nosso corpo físico atua todo o santo dia. Então, na 3D nós temos comprimento, largura e altura. Então, você pega um copo, sente o peso de uma pedra, enxerga a profundidade,
bate o pé na quina da mesa e chora de dor. O mundo físico é isso, é um mundo material, um mundo denso, um mundo pesado, um mundo bem sólido e muito ligado à matéria. Além disso, a gente vive mergulhando no tempo linear, né, que muitos chamam de quarta dimensão, a 4D. Na 4D, o tempo funciona como uma linha que corre do passado para o presente e vai direto para o futuro. Você nasce, cresce, envelhece e não consegue voltar 10 minutos no tempo para não ter queimado a torrada lá no café da manhã. Então, uma regra rígida de causa e efeito. Acontece que, aqui na terceira dimensão, a nossa percepção de vida é extremamente focada na separação e no ego. E principalmente focada nos nossos 5 sentidos, na visão, no tato, na audição, no olfato e no paladar. Então, a gente só percebe a terceira dimensão através desses 5 sentidos. Eu quero dizer, a maioria das pessoas do planeta só percebe através dos 5 sentidos, com raras exceções. Então, essa ideia de separação que existe, que é extremamente focada nessa terceira dimensão, é muito complicada, porque você está aí com o seu corpo e eu estou aqui com o meu. Se você ganha, parece que eu perco. Então a gente aprendeu a olhar o mundo como uma grande arena de competição por recursos limitados. É o tal do império aí da dualidade, né? Certo contra errado, bem contra o mal, branco contra o preto, azul contra o amarelo, eu contra o resto do mundo e essas coisas que a gente tem aqui nessa terceira dimensão, né? Então a matéria parece tão rígida que a gente acaba acreditando que só o que a gente enxerga é que é real. Só que a física moderna já mostrou que isso é uma grande ilusão visual e sensorial. Inclusive aqui no próprio canal Quantum Docs a gente já colocou várias matérias de vários cientistas mostrando que é apenas uma ilusão, que esta imagem da terceira dimensão é apenas uma holografia, uma ilusão. Aí são outras histórias que a gente pode conversar em outro editorial, ok? Bom, passando desse mundo aí da terceira e da quarta dimensão, é exatamente aí que entra a nossa famosa quinta dimensão, a 5D. O que é essa tal de 5D na visão dos espiritualistas e dos pesquisadores da consciência? Nem pensar que a 5D é um lugar físico para onde você vai pegar um foguete, uma nave espacial e se mudar de mala e cuia para lá, né? Não pensa assim, não. A 5D não é um planeta novo no mapa do universo. Ela é uma frequência de percepção em um estado de consciência elevado. Então, se na terceira dimensão a regra do jogo é densidade, separação, medo, limitação pelo tempo linear, na 5D, a regra do jogo é a unidade, o amor incondicional, a cooperação e a instantaneidade. Na quinta dimensão, a ilusão de que estamos separados um dos outros cai por terra. Então você percebe com clareza absoluta que tudo no universo está conectado por um campo vivo de energia e informação. E lógico, né? Muitas pessoas deste mundo aqui da terceira dimensão já perceberam isso e já captaram essa informação, mudando o seu estado vibracional e mudando o seu estado de consciência, de percepção das dimensões. Então assim, pensa na diferença de frequência num rádio antigo. A gente sempre fala isso, né? Se você sintoniza numa rádio 3D, o som que sai da caixa é pesado, cheio de chiado, cheio de notícia ruim, medo, ansiedade, sensação de escassez, falsa liberdade. E se você gira o botão do rádio e sintoniza na rádio 5D, a música muda completamente. O som fica mais limpo, harmônico, leve e você começa a perceber sincronicidades incríveis. Não significa que o mundo externo mudou de uma hora para outra, mas sua frequência interna mudou, sua frequência interna, tanto que a sua realidade responde de um jeito totalmente novo. Pois é, o negócio é profundo mesmo. Vamos seguindo, aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que tanta gente diz que a Terra está em transição para 5D, para a quinta dimensão, exatamente agora? Por que esse assunto estourou nos últimos anos? Bom, para pensar no histórico recente do nosso planeta, a Terra sempre passou por ciclos astronômicos e energéticos gigantescos, né? Os maias já falavam do fim do grande ciclo solar por volta lá do ano de 2012. Muita gente achou, inclusive, que o mundo ia acabar em 2012, né? Com maremoto, terremoto, aquelas coisas de cinema caindo na cabeça de todo mundo, essas coisas. Mas os sábios antigos nunca disseram que o planeta ia ser destruído. Eles disseram que 2012 era um marco zero de uma grande transição planetária, o fim de uma era de trevas e o início de um novo ciclo de luz e expansão consciencial.
Então para olhar aí a história da humanidade, a história antiga da humanidade com um pouco mais de curiosidade. Os egípcios antigos, os Vedas na Índia, as tribos indígenas das Américas e os filósofos gregos como Platão já falavam das eras do mundo, né? Os Vedas chamavam essas grandes eras de yugas. Eles diziam que a humanidade passa por ciclos de luz intensa e ciclos de profunda escuridão espiritual. A era de escuridão espiritual, chamada de Kali Yuga, era o período onde o ser humano esquecia completamente a sua natureza divina e se afundava na matéria densa, no egoísmo e na ignorância. E adivinha, a transição que estamos vivendo agora é apontada por muitos estudiosos como a saída dessa era densa e a entrada de volta numa era de ouro vibracional, onde a consciência da quinta dimensão começa a florescer na Terra. Bom, além da parte espiritual, existe um dado científico bem curioso que a galera costuma citar também, a tal da ressonância Schumann. Bom, a ressonância Schumann é o tipo de um batimento cardíaco eletromagnético da Terra. Por décadas e décadas, esse batimento ficou cravado na frequência base de 7,83 Hz. A gente já estudou bastante Hertz aqui, né? Hertz são ciclos por segundo, ou seja, 7,83 ciclos por segundo. Então era um ritmo constante, estável e bem previsível. Só que de uns tempos para cá, os instrumentos de medição começaram a registrar picos absurdos de frequência, batendo 36, 50, 80 Hz e já chegando até 300 Hz. Lá, para quem lembra, lá nos anos de 2018, 2019, chegou a 300 Hz. Para os pesquisadores da consciência, essa aceleração do pulso magnético do planeta está diretamente ligada à aceleração da própria percepção do tempo e ao despertar de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Você já reparou como os dias parecem estar voando de um jeito insano? Parece que você acorda na segunda-feira, pisca o olho e já é a noite de sexta. Isso não é só impressão da sua cabeça, não, por causa das redes sociais. A sensação interna de tempo está mudando porque a frequência vibracional da Terra está subindo. E quando a frequência do planeta sobe, tudo que está impregnado de baixa frequência, medo, manipulação, corrupção e falsidade começa a vir à tona para ser limpo. É por isso que o mundo parece tão caótico atualmente, mas está acontecendo realmente uma limpeza. Lembra aquela frase, a separação do joio e do trigo? Então olha a sua volta aí. Estruturas políticas balançando, sistemas financeiros instáveis, crises climáticas, pessoas surtando por causa de estresse e velhos padrões ruindo aí por todos os lados. Se você olhar isso com os óculos velhos da terceira dimensão, parece um apocalipse, o fim dos tempos, o caos absoluto. Mas se você olhar agora com os óculos da quinta dimensão, você percebe que é uma grande faxina geral. Então é como se acordar em casa naquele sabadão e falar, hoje eu vou limpar a casa. Então você faz aquela bagunça e no final do dia sua casa está limpa. Então quando você vai reformar a casa antiga também, que está caindo os pedaços, antes de pintar as paredes e colocar os móveis novos, você precisa quebrar o piso, arrancar aquele mofo, tirar toda a poeira do lugar, é aquela coisa. Fica uma bagunça danada durante a obra, mas no final fica tudo limpinho. Então a transição planetária para 5D é exatamente essa grande reforma. O caos não é o fim, é o processo de desintoxicação das velhas estruturas egoístas da humanidade. Mas como que uma pessoa comum pode entender e sentir essas diferenças entre as dimensões no dia a dia? Então vamos desenhar isso com situações bem práticas do cotidiano para ficar bem cristalino aí. Na terceira dimensão, a sua mente vive aí no piloto automático do medo e do julgamento, com as falsas ideias de liberdade, falsas ideias de prosperidade, essas coisas. Quando algo dá errado no seu dia, a primeira reação da consciência 3D é procurar um culpado, né? Sentir raiva, se vitimizar ou querer se vingar. Por exemplo, trânsito travou, a culpa é do governo. O projeto atrasou, a culpa é do colega de trabalho. A vida está difícil, o universo está contra mim. A consciência 3D opera nessa reatividade pura, na defesa constante e no medo da perda. Já quando você começa a acessar a consciência da 5D, a sua postura diante dos fatos muda radicalmente. Você entende a lei de causa e efeito do observador da física quântica perfeitamente. Você percebe que a sua mente não é uma vítima passiva das circunstâncias externas, mas sim talvez uma criadora da sua experiência de realidade. Então, quando surge um problema na 5D, em vez de surtar ou culpar alguém, você para, respira fundo e pergunta: o que esse desafio está querendo me mostrar? O que isso está querendo me ensinar?
Como eu posso responder a isso com sabedoria, maturidade e amor? Então, a consciência 5D não perde tempo apontando o dedo, ela busca soluções internas que sejam boas para todos os envolvidos, porque se entende que fazer o mal para o outro é, no fundo, fazer o mal a si mesmo. Bom, vamos levar essa comparação para a área dos relacionamentos interpessoais para você ver a diferença gritante. No relacionamento mantido no padrão 3D, a dinâmica é baseada na posse, no ciúme, na concorrência, na dependência emocional e no controle, né? É aquela coisa, eu te amo se você fizer exatamente o que eu quero, se você não corresponder às minhas expectativas e se você não suprir o meu vazio interno, aí não tem jeito. Se você mudar ou quiser liberdade, eu sinto raiva e te puno. Isso é um relacionamento de barganha movido pela escassez de afeto. Por outro lado, o relacionamento vivendo na frequência 5D é totalmente baseado no respeito, na autonomia, na transparência e no amor livre de cobranças sufocantes. Duas pessoas se unem não porque são metades incompletas, desesperadas para se preencher, mas porque são dois seres inteiros que escolhem compartilhar a vida e transbordar juntos. Elas apoiam o crescimento mútuo, celebram as vitórias do outro sem inveja e sabem que o verdadeiro amor liberta, cura e eleva. Bom, outra diferença brutal entre a 3D e a 5D, seguindo os exemplos aqui, é a forma como a gente lida com a intuição e com o tempo, né? Na 3D, você só confia naquilo que pode ser provado por cálculos frios, lógica cartesiana ou tabelas do Excel, ou alguém com um jaleco branco falando que isso é real e verdadeiro e você acredita. E você acredita e não vai pesquisar por si mesmo. A intuição é descartada como bobagem ou coincidência sem importância. Já na 5D, a intuição se torna a sua bússola principal. Você começa a sentir pressentimentos certeiros, percebe aí as sincronidades constantes, tipo pensar em alguém e a pessoa te ligar naquele mesmo segundo, ou ver números repetidos, como 1111, 222, 333, com frequência. E percebe que o universo está conversando com você de algum jeito, o tempo todo, através de sinais sutis. Aí alguém pergunta, mas vem cá, se a Terra está indo para 5D, significa que os corpos físicos das pessoas vão evaporar e virar luz pura? Não, né? Lógico que não. Nós continuamos sendo os seres humanos de carne e osso, com pés fincados no chão, comendo arroz e feijão, trabalhando e pagando contas. A grande virada de chave é que o seu corpo físico passa a ser habitado por um estado de espírito muito mais elevado, consciente e desperto. Não esqueça que você é um espírito habitando um corpo, e não um corpo sendo um espírito. A matéria física não desaparece, ela se torna mais fluida, mais leve e menos densa em termos de sofrimento e apego. E mais uma pergunta. Bom, se a transição está acontecendo, por que nem todo mundo está percebendo? Por que ainda tem tanta guerra, tanta ganância, tanta violência e tanta desinformação rolando nesse mundo? Bom, a resposta é simples, né? Porque a transição dimensional não é um processo coletivo, forçado, onde todo mundo é empurrado de uma vez só, sem direito à escolha. É uma escolha individual. E adivinhe, é uma escolha individual de frequência, ou seja, só você pode vibrar nessa frequência da 5D se você quiser. Bom, nesse exato momento do planeta Terra, nós estamos vivendo um fenômeno imperdível de ramificação de realidades. É como se existissem duas frequências operando no mesmo espaço geográfico. Duas pessoas podem morar no mesmo prédio, trabalhar na mesma empresa e até almoçar na mesma mesa. Uma delas está sintonizada na frequência 3D, consome notícias alarmistas o dia inteiro, vive com raiva, odeia quem pensa diferente dela, morre de medo do futuro e acha que o mundo é uma selva cruel onde só os espertos se dão bem. A outra pessoa que está sintonizada na 5D cuida da saúde mental e espiritual, cultiva a gratidão diária, ajuda o próximo, busca criar soluções construtivas e confia no fluxo do universo. Simples assim. E aqui vale fazer um alerta super importante para ninguém cair em armadilhas, né? Viver na 5D não significa virar uma poliana alienada que finge que o sofrimento do mundo não existe ou que ignora os problemas reais da vida cotidiana, nem pensar, né? Espiritualidade de verdade não é a fuga da realidade, é presença plena na realidade. Se você vê uma injustiça, se você vê alguém passando fome, se você vê o meio ambiente sendo destruído, a consciência 5D não fecha os olhos dizendo que é tudo ilusão vibracional. Pelo contrário, a consciência 5D age com compaixão e responsabilidade, buscando transformar o mundo através de ações concretas, amorosas e eficazes.
Então, concluindo aqui, quando os espiritualistas afirmam que a Terra está passando da 3D para 5D, não fique esperando um grande show nos céus com luzes piscando, anjos tocando trombetas na janela do seu apartamento, essas coisas. O grande espetáculo da transição está acontecendo silenciosamente dentro de você, na sua mentalidade, nas suas escolhas diárias, na forma como você trata aquele garçom no restaurante, no perdão que você concede a quem te magoou e na coragem de ser autêntico num mundo que cobra conformismo. Então, toda vez que você escolhe a honestidade em vez da vantagem desonesta, você está ancorando a 5D. Toda vez que você estende a mão para alguém sem esperar nada em troca, você está operando na 5D. Toda vez que você perdoa a si mesmo pelos erros do passado e decide recomeçar com alegria, você está ativando seu código genético da 5ª dimensão. É um trabalho diário, passo a passo de formiguinha, mas que possui um impacto gigantesco no campo eletromagnético do nosso planeta, começando por você. E aí, depois de ouvir tudo isso, me diz uma coisa, como é que está a sua sintonia interna hoje? Você tem alimentado seu rádio pessoal com as notícias pesadas e com os medos da 3D? Ou já começou a girar o botão aí para a frequência mais leve e expansiva da 5D? O que você faria se estivesse naquele lugar de perceber que a chave da sua própria libertação e da mudança do mundo está, literalmente, nas suas próprias mãos e na sua forma de enxergar a vida? Hein? Saiba que toda mudança sempre parte de você, do seu interior, da sua centelha divina dizendo, siga por aqui. Bom, e aquela coisa, né? Não acredite cegamente em nada do que eu disse aqui, não tome isso como um dogma indiscutível. O objetivo desse papo nunca foi te dar verdades prontas, mas sim acender a faísca aí da sua curiosidade. Então vá atrás, pesquise por sua própria conta, estude mecânica quântica, física quântica, filosofia, leia sobre mecânica de ondas, investigue as tradições filosóficas antigas, observe o comportamento da sua própria mente e tire suas próprias conclusões. A busca pelo conhecimento e pela expansão da consciência é a aventura mais empolgante e recompensadora que um ser humano pode viver na Terra. E o universo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados por mentes abertas e corajosas como a sua. Então, bora pesquisar mais sobre o assunto e colocar essa vibração elevada em prática hoje mesmo? Bom, eu agradeço aqui a sua conexão aqui com a gente em mais um editorial Quantum Docs. E se quiser se conectar mais, acesse as nossas redes sociais, que é @QuantumDocs, e também lá o nosso portal, que é quantumdocs.space. Muito obrigado pela sua conexão e, mesmo você não sendo deste planeta e mesmo você não sendo desta dimensão, não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau, pessoal. Eu sou o André Warnsbecker e volto em mais um editorial Quantum Docs em breve. Até lá!